Quer resolver um case em tempo real do Titanic? Vamos aprender sobre Machine Learning e utilizar algumas modelagens através dos datasets do Kaggle, tá? Então, um case bastante famoso que eu vou trazer aqui para vocês na prática mesmo, tá? Então, abram seus notebooks, liga aí o PC que hoje a gente vai codar. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique Frank. Se você é novo aqui no canal, por favor, considere se inscrever. Se você já é das antigas, deixa o seu like. Aqui eu falo muito sobre tecnologia da informação. Beleza? Hoje a aula vai ser bastante prática, tá? Então eu vou, de fato, abrir o meu notebook, vou compartilhar a tela para vocês. A gente vai fazer tudo no Colab. E lembrando que todos os notebooks que a gente vai desenvolver aqui de programação estão todos lá no GitHub, tá? Se não estiverem lá, por favor, deixe um comentário aqui, ou me cobrem nas redes sociais, porque é para eu já ter subido, tá? Mas enfim, vamos lá. Vou mudar minha tela aqui. Beleza, vocês já estão vendo a página do Kaggle. Esse é o famoso Kaggle, tá? Então, dei uma pesquisada no Google aí, que vocês vão conseguir encontrar. E aí, para quem for diretamente no meu GitHub, vocês podem pesquisar, ó, Henrique Frank, aqui no meu GitHub. Claro, ainda tá um pouquinho desorganizado, eu tô ajustando aos pouquinhos aqui essas semanas, tá? Mas você pode vir aqui em aulas YouTube, aí você pode vir em Python, ciência de dados, e aqui tem esse notebook Titanic Problem Kaggle. E aí vocês podem ver que aqui tem um teste aqui que eu coloquei, você pode abrir direto no Colab, mas isso aqui já é a solução do projeto, tá? Então, se você quer aprender do zero, não recomendo você ver a solução aqui de cara, tá? Dá uma olhadinha aí em outros pontos primeiro. E um outro ponto, foi mal aí se meu gato estiver passando aqui no vídeo, né? Ele é pequenininho, a gente adquiriu recentemente, então não tem muito como controlar. Ele tá brincando com o rato dele aqui, então é assim mesmo. Foquem na aula aqui, mas enfim, acontece, faz parte. Bom, vamos lá então. De fato aí, recomendo que vocês abram o computador de vocês, entrem aí no Google Chrome, no navegador, para começar a codar junto comigo, tá? Eu acho que a melhor forma de aprender a prática, ponham a mão na massa, não assistam só esse vídeo, tá? Eu acho que isso ajuda muito para que vocês evoluam aí rapidamente, tá? Mas beleza, abri aqui o Kaggle, em paralelo também abri o Google Colab. Para quem já participou aí das aulas, sabe que eu acabo utilizando bastante o Colab, mas você pode utilizar outras plataformas também, pode utilizar, por exemplo, o Anaconda, pode utilizar o Jupyter Notebook, pode codar, sei lá, em algum editor de texto como o Sublime, direto no PyCharm, direto no VS Code, mas para fins didáticos e mais voltado para ciência de dados, eu gosto de notebooks mesmo, né? Então, nessa linha do Jupyter Notebook, a gente tem o Colab, que é uma ferramenta gratuita, é fácil de configurar, só você entrar aqui com a sua conta do Google, tá bem na minha cara aqui, tá atrás aqui da minha cara, mas tem um lugarzinho onde você dá um sign in ali, põe sua conta do Google, sincroniza com o Drive e sucesso. E aí, uma dica matadora aqui para vocês também, que eu tô aprendendo, tá? Mas vocês podem ir aprendendo aos poucos também. Uma coisa que é muito legal é você criar portfólios dos seus projetos. Então tem uma função bem legal aqui no Colab, que é para você fazer a integração do seu GitHub. Nesse caso, eu guardei uma cópia como um gist no GitHub. Então qualquer pessoa pode entrar lá, pode dar um fork no meu repositório, dá para ver o que eu tô codando. E você pode guardar também como uma cópia. E aí, nesse momento que você guarda como uma cópia, você seleciona um repositório. Claro, primeiro você tem que configurar a sua conta do GitHub aqui, sincronizar ela. E aí você vai selecionar o que você está fazendo e tudo mais. Se você quiser criar um novo ramo, né, uma nova branch aí para quem gosta do Gitflow, consegue utilizar aqui também. E aí, dica de ouro, para você criar pastinhas, você coloca assim, ó. Pelo menos essa foi a forma que eu aprendi, tá? Fuçando aqui foi a forma que eu aprendi. Se vocês conhecerem uma melhor, por favor, deixem aí nos comentários. Para colocar o caminho com a pasta, eu geralmente faço assim. Aí ele cria uma pastinha aqui no GitHub com este mesmo caminho, tá bom? Mas é isso, pessoal. Chega de enrolação. Vamos lá para o que é interessante mesmo. Comecei a criar meu bloco de notas aqui. E vamos dar uma olhadinha aí nos dados do Kaggle, tá? Essa aula vai ser mais longa, mas vai ser uma aula muito, muito importante. Para quem quer aprender sobre Machine Learning, ciência de dados, esse é um dos cases clássicos onde quase todo mundo começa, tá? A maioria das pessoas começam por esse case do Titanic e é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Se vocês vierem aqui na barra de busca, no canto superior direito, e colocar Search, ou se vocês vierem aqui em Datasets, por exemplo,
vocês vão ver uma série de datasets, série de dados com que vocês podem trabalhar, que podem fazer modelagens, previsões e tudo mais. Existem competições aqui no Kaggle. Esse vídeo não é patrocinado pelo Kaggle, tá? Se vocês quiserem me patrocinar, podem me patrocinar. Mas é uma ferramenta bem legal para quem quer mexer com ciência de dados. E aí tem até algumas competições que dão dinheiro, né? Então, por exemplo, essa aqui, ó, uma pesquisa do Google. Pô, a premiação chega a 200 mil dólares, imagina? É muita grana, né? Então você pode fazer um freelance aqui, se você ganhar, enfim, tem que ler as regras certinho, você pode ganhar até uma premiação. E aí, para quem quer conhecimento, um dos principais cases é o do Titanic, esse Machine Learning from Disaster. Se ele não tiver aqui, podem pesquisar aqui, ó, Titanic, e aí é esse daqui, tá bom? Aí essa aqui é a competição, vocês vão ver que é bem... Essa competição tá bem estruturada, tem um vídeo aqui apresentando os dados. Eu recomendo que vocês pausem o vídeo aqui, deem uma olhadinha nesse vídeo em específico. Só dar uma pesquisada aí no Kaggle. E aí aqui fala um pouquinho da competição, dá um overview, fala como você submeteu o seu projeto. Então você consegue mandar um projeto aqui e ver se que você enviou tá legal ou não. Eu não vou focar em mandar o projeto, tá? A gente vai focar mais em entender os dados e fazer algumas modelagens, para esse vídeo não ficar muito longo, mas se vocês quiserem algum dia eu posso fazer essa submissão, fazer todos os processos aqui como se fosse numa competição mesmo, tá? Só que como eu quero ir direto na prática, hoje eu vou focar aqui na análise dos dados e também nas modelagens, beleza? Aí aqui também tem como que é avaliado. Então aqui basicamente essa competição ela é para a gente utilizar o Machine Learning para tentar prever quais passageiros sobreviveram ao acidente do Titanic, tá? Então a gente ficou sabendo aí também do submarino que foi investigar o Titanic lá há pouco tempo e o pessoal acabou falecendo também, infelizmente, né? Então é um tema que tá bem atual, queria trazer para vocês aí com um tom lúdico, que eu acho que vai ser legal para vocês aprenderem, tá? O que a gente tem, né? A gente tem uma tabela que tem a solução de quais pessoas de fato morreram no Titanic, tá? No acidente. E as demais pessoas que não morreram. Então tem essa tabela aí com, por exemplo, uma coluna que diz que se essa pessoa sobreviveu ou não sobreviveu. Então o que a gente quer fazer é criar um modelo de previsão, enfim, de classificação, para que a gente possa prever quais pessoas sobreviveriam ou não. E aí vocês vão ver nos dados que tem uma série de informações. Existe esse dataset de treinamento, né, que é onde a gente vai fazer a nossa modelagem. Então a gente não tem o dataset inteiro para quebrar depois ele em dois, como algumas pessoas de ciência de dados acabam fazendo, tá, no dia a dia. Então geralmente a gente pega o nosso dataset inteiro, quebra em treino e teste. Aqui já vem quebrado pra gente, então a gente não precisa se preocupar, tá? E aí a tabela, ela tem isso aqui, ó. Então tem um dicionário dos dados, tem essa variável aqui dizendo se sobreviveu ou não, tem a classe, então se era de primeira classe, segunda classe ou terceira classe. Então isso aqui é de fato qual a cabine que ele participou, né? O sexo, né, se é homem ou mulher. A idade, o número de irmãos que você tem aqui no Titanic também. Esse part é o número de parentes ou crianças. O ticket é o número do ticket mesmo, né? Será que tem alguma relação do número do ticket com a sobrevivência das pessoas? Fica uma boa pergunta aí para vocês pensarem, tá? O quanto esse passageiro pagou pela passagem, qual que é o número da cabine e também qual porto ele fez o embarque, tá? Em qual porto ele realizou o embarque. Então tinham várias paradas, eles pegavam em várias cidades diferentes, aqui em Cherbourg, Queenstown, Southampton, enfim, é pra gente ver se essas variáveis têm alguma relação com as pessoas que morreram no Titanic, tá bom? Bom, aqui tem um pouquinho das descrições, né, dos dados, então é bem completo mesmo. Então aqui, ó, o sibling é irmão, isso aqui é como se fosse um meio-irmão, né? Como se fosse um irmão, só que de um pai diferente, né? Ou até mesmo de uma mãe diferente. Não sei porque me fugiu a palavra aqui agora, mas tudo bem. E aqui, spouse, ele é o esposo, a mulher, e aqui, por exemplo, ele diz que amantes e noivos, por exemplo, foram ignorados, tá? Que talvez não tenham uma relação tão forte assim para estar correlacionado aí com os dados do salvamento ou não. Bom, vamos dar uma explorada aqui então. Tem um code aqui, se vocês quiserem olhar, tem alguns tutoriais bem legais. Tem, ó, esse aqui com TensorFlow, Decision Forest, tem com Gradient Boosting. Então são várias ferramentas, né, vários tipos de modelagem que a gente faz, que aqui eu não vou entrar no detalhe, tá? Depois a gente fala especificamente em uma aula sobre
ciência de dados, mas existem várias formas de resolver esse problema, tá? E aqui você pode olhar alguns notebooks que a galera subiu. E aí fica a seu critério. Se você quiser entrar na competição aqui também, criar um notebook, até mesmo criar uma nova competição, um novo dataset, fica à vontade. Eu vou fazer tudo no Colab pra gente ser mais prático, tá? Se vocês tiverem interesse, como eu falei, né? Eu faço toda a competição aqui dentro depois. Bom, tô dando uma fuçada aqui e parece que para baixar os dados, de fato eu preciso estar logado, tá? Eu tava tendo alguns probleminhas aqui para logar, mas eu vou tentar logar e já volto. Um segundo. Acho que eu consegui logar aqui agora e como vocês podem ver, tem até mais informação aqui sobre os dados, né? A gente tava vendo parte da informação, não estava vendo tudo. Então aqui, ó, gender submission. Esse arquivo, ó, ele tem um exemplo do que tem que ser enviado, né? Para validar ali o código de fato. Então você vai colocar um dataset que vão ter duas colunas. O ID do passageiro e se ele sobreviveu ou não. Então você vai fazer isso sobre o arquivo de teste, né? O seu teste. Você vai treinar com... Na verdade, você não vai treinar, né? Você vai rodar o modelo com ele. E aí, com esse resultado do modelo, você submete aqui para a competição. Beleza? Perdão que eu tava com uma janela aqui na frente. Eu acabei me embananando, tá? Mas os dados estão todos aqui no Data Explorer. E aí você pode vir aqui em Download All. Salva aí no lugar que fizer sentido. Faz a extração dos arquivos. Vamos extrair para uma pasta específica aqui. Só um segundo. E aí, depois que a gente extraiu, a gente pode subir lá no Colab ou na ferramenta que você estiver utilizando, tá? Para subir os arquivos, a gente pode dar clicar aqui, ó, nessa pagininha com um sinalzinho para cima. Aí não tá aparecendo para vocês, mas eu tô aqui no explorador de arquivos. Vou selecionar os 3 arquivos CSV e tô subindo aqui, tá? Então, vocês podem ver que já estão todos os dados aqui e a gente já pode começar a dar uma olhadinha nessas tabelas e trabalhar com os nossos dados. Bom, pessoal, infelizmente a gente vai ter que dividir esse vídeo em 2 partes, porque ele ficou muito longo e eu quero que vocês vão digerindo essa informação aos pouquinhos, tá? Mas se liga aí que logo menos deve sair um vídeo com a parte do código, tá? Então, segura a ansiedade, dá uma respirada e daqui a pouco a gente vai ter mais conteúdo.